você também deve estar tenso hoje, Marcos André. Porque o Corinthians, tendo a oportunidade de fazer o resultado em casa, final de Copa do Brasil contra o Vasco, jogar um futebol como jogou ontem, Vamp, muito decepcionante. Eu digo até que o Vasco poderia ter aproveitado para sair com a vantagem, Vamp, diante do que jogou o Corinthians ontem. Lógico, né? Você vai pegar, né, Corinthians e Vasco, né? Segunda maior torcida do Brasil contra a quinta maior torcida do Brasil. Aí eu vou citar alguns clubes do mundo. Você tem o Milan, que já foi o segundo maior europeu ali, brigando com o Bayern de Munique, atrás do Real Madrid. Você tem alguns times que tem um nome muito forte, mas o futebol horroroso, que nem fala o Flávio Prado. Horroroso. Você vai esperar aqui uma final, olha bem, vou começar aqui. A final da Sul-Americana, Galo e Lanús. Teve alguma atração? Não. Você teve a final da Libertadores. O Beperno falou aqui que não sei quantos clubes fizeram final, não deu, primeiro clube que não deu um chute no gol. Logo você vai botar aí a matéria também que a Leila falou. Você tem a final ontem do Mundial de Clubes. Várias oportunidades de gol? Não. Aquele negócio, finais são para ser jogadas, finais são para ser ganhadas, não jogadas. Aí você pega o Vasco e o Corinthians, tudo bem, a semifinal foi da hora, porque pegou o Cruzeiro e Fluminense, equipes que jogavam bem na temporada. A colocação de Vasco e Corinthians no Campeonato Brasileiro, você acha que fosse o jogo de ontem ou domingo que vem no Maracanã, seja um espetáculo de visibilidade de jogo, porra, atacando, propondo o jogo, tabela, não sei o quê. A temporada disso pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes eliminaram favoritas, Cruzeiro pelo que fez na temporada, então o Cruzeiro é favorito diante do Corinthians. Eu não estou falando história de clube, nada. A bola jogada é Fluminense diante do Vasco. Fluminense foi do Mundial de Clube, foi bem, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Mas apontava essas duas equipes. Essas duas equipes, Vasco e Corinthians, elimina Fluminense, elimina Cruzeiro. Os dois favoritos tiveram a chance, na disputa de pênalti, de botar à frente. O Wildo Alberto perde o pênalti. Primeiro pênalti. E lá o Verratti perde também contra o Fluminense. Não tiveram a competência de reverter. Aí o jogo de ontem, poucas oportunidades. O Vasco jogou melhor, teve uma posse de bola melhor, tocou melhor a bola. Chances criadas, quase nada para ninguém. Os dois gols bem anulados. Primeiro gol do Vasco, anulado. O VAR, a arbitragem anulou corretamente. Gol do Depay, anulado também corretamente, tudo tranquilo. O Vasco teve uma oportunidade numa bola parada, cabeceou, bateu na trave. E o Corinthians pouco fez. Jogo muito truncado, nada. Tá aquela lotado, o Corinthians é forte, tudo. Mas um jogo muito truncado. O Dorival tentou mudar ali, né, tentou corrigir, botar um meio campo mais leve, depois não deu certo, o Vasco tocou a bola. Agora esse jogo no Maracanã. Agora, falar do jogo, pô, que jogo horroroso, não sei o quê. Pra mim não foi novidade nenhuma, porque a temporada dessas duas equipes no ano não foi de mil maravilhas de jogos, sequência de jogos bons. Você vai lembrar que o Vasco veio aqui e goleou o Santos. Num domingo no Morumbi. Pô, o Vasco jogou bem, atropelou o Santos, que brigou até a antepenúltima rodada para não cair. 3 dias depois o Vasco vai lá em Caxias do Sul, perde do Juventude. O Corinthians oscila alguns jogos bons, fez um jogo bom contra o Flamengo, aqui, pelo Campeonato Brasileiro. 2 dias depois, 3 dias depois, perde. Não teve uma sequência de jogos bons. Então não me surpreendeu nenhum de não ser a primeira partida, uma grande final, com várias oportunidades, tabelas. Porque eu achei um Vasco até mais organizado, menos vulnerável, né? O Vasco no jogo contra o Fluminense poderia ser liquidado, tentou sair jogando por dentro e o John Kennedy não fez o gol, de ter um pouco mais de calma. Então o Vasco ontem jogou mais equilibrado, fechado, tocando bem a bola. O Corinthians sentando a criatividade, o Garro votou, pouco acrescentou assim em termos de criatividade. O Depay também não jogou bem, o Wildo Alberto. Mas a verdade é que, pelo que as duas equipes apresentou, não era para ser um jogo de encher os olhos. E domingo, às 18 horas no Maracanã, o Vasco vai estar agora com sua torcida, carga de ingresso maior, provavelmente o Maracanã todo lotado.
O Corinthians, com a sua carga, também vai lotar. Duas equipes que precisam do título. O Vasco não ganha um título importante desde a própria Copa do Brasil de 2011, né? O Corinthians aí ganha campeonato estadual, tudo tá ali. Financeiramente muito bom. A maior renda da história do Corinthians foi ontem, dentro do seu estádio. 5 milhões, Chico. 5 milhões de lá vai fumaça. Para quem precisa, tá com Transferban, ser campeão da Copa do Brasil, de repente voltar uma Libertadores de novo. São duas torcidas que vêm sofrendo muito nos últimos anos. E o título leva pelo menos a 6 jogos na fase de grupo da Libertadores do ano que vem. Vamos supor que o Corinthians passe, conquiste. Se a renda de ontem da Copa do Brasil deu 5 milhões, imagine o Corinthians voltando na Libertadores na fase de grupo, os ingressos são mais salgados, né? Quer dizer, já garante praticamente quase 15 milhões só em 3 jogos da Libertadores jogando em casa. E para o Vasco isso também é muito importante. A gente sabe que o poder aquisitivo, os ingressos aqui em São Paulo são mais salgados do que no Rio de Janeiro, mas o Vasco provavelmente se conquista, embora sair quase 100 milhões com tudo da Copa do Brasil, renda, tudo, vaga de Libertadores. Não é só o título, né? O título leva a parte financeira também dessas equipes. Deve ter bônus de patrocinadores pela conquista, tudo. Mas, de fato, o jogo em si não foi de se encher os olhos, não. Pô, Vamp, mas você não parece nem decepcionado. Você fala, não, mas já era... Você achava que eu ia ver Vitinha no meio campo do Corinthians, jogando contra Rodri do Barcelona, com Bellingham, com Harry Kane. Foi o 13º contra o 14º do Brasil. Porra, você tá olhando, você quer o quê? Aí, o Bruno falou, o 13º contra o 14º. O Santos, que estava na zona de rebaixamento, ultrapassou o Corinthians. Eu concordo que eles não fizeram um bom ano, que não era pra se esperar um futebol mágico, mas, porra, numa final você se supera. Numa final você dá o máximo. A qualidade vai aparecer na final. Tem o ano todo. No final do ano a gente vai fazer um jogo, a final, pra encher os olhos do país todo. Me poupe também, né, Chico? Mas você não esperava um Corinthians melhor, Vamp? Eu vou te dar um exemplo. O Corinthians que jogou contra o Cruzeiro, os 2 jogos... foi melhor, o primeiro principalmente. Primeiro tempo em Minas, primeiro tempo em Minas e o segundo tempo depois que faz o gol. Ontem, quando saiu o gol, era aquilo ali mesmo. Poderia ter uma reação de ambas as equipes se sai um gol? Talvez, por ter tomado 2-0, o Cruzeiro ter feito 2-0, e aí o Corinthians faz 2-1, o time empurrado pela torcida, buscou um empate para não levar para os pênaltis, e ainda botou 2 bolas na trave. Mas eu tô falando assim, pelo que foi as 2 equipes durante a temporada, eu não esperava que o Fluminense tivesse ultrapassagem, tabelas, gol com jogadores importantes. Tem ali, se você pegar esse confronto ali de ontem, você vai pegar assim 6, 7 jogadores que podem fazer a diferença. Jogar melhor, um Depay, um Roberto, Garro, pelo outro lado lá, Felipe Coutinho, Ryan. Mas não é assim para dizer que tinha que encher os olhos, não. Eu discordo do Vamp, Bruno. Eu acho que, pelo menos o Corinthians, chegando numa final, não era pra esperar que o Corinthians jogasse o futebol fraco que ele jogou no Brasileiro. Pô, é uma final. Você tem que dar um algo a mais. Você tem que ter um algo a mais no primeiro jogo dentro da sua casa. Porque eu duvido que o Vasco vai fazer um jogo tão fraco no Maracanã. Pode perder. O Vasco pode perder. Mas não vai ser inofensivo como foi o Corinthians ontem, Bruno? Sim, dá para jogar melhor, mas eu não esperava muita coisa não, assim, que é o que eu falei, o 13º contra o 14º do Brasileiro. Existem circunstâncias de jogo que te levam a uma partida melhor. Claro que tem bons jogos do Corinthians no ano e do Vasco, você vai achar aí bons jogos. É um ano que você faz 70 jogos, você vai ter momentos bons e ruins. Aí o Brasileiro, por exemplo, ele te mostra a média de cada um. E a média do Corinthians e a média do Vasco, ela foi baixa. Os dois ficaram mal colocados. Aí é uma outra competição, mata-mata, que aí vai muito da circunstância do ambiente. O time do Corinthians, como o do Vasco, são times irregulares.
O Corinthians depende muito dos seus jogadores mais talentosos e os jogos do Cruzeiro, assim, cada jogo é realmente, não é um clichê, é uma verdade, assim, cada jogo é uma história, é uma circunstância, porque o adversário que você enfrenta é diferente. Você pegar o Cruzeiro é uma coisa, se pegar o Vasco é outra, o Palmeiras é diferente. O Cruzeiro, acho que o Corinthians, o grande ponto ali do Corinthians contra o Cruzeiro foi o início do jogo no Mineirão, que o Corinthians surpreende, Corinthians marcando à frente e impedindo que o Cruzeiro marque à frente. E nesse início que o Corinthians ele começa com uma postura mais agressiva, ele faz o gol. Depois, o restante do jogo no Mineirão foi um jogo muito travado, cheio de faltas, porque o Corinthians quis travar muito o jogo, e faz parte, é normal. E tinha o Daronco apitando, e o Daronco trava o jogo toda hora. Então, depois do aquele início do Corinthians, que o Corinthians começa bem e faz o gol, praticamente não teve mais jogo no Mineirão, o que para o Corinthians foi ótimo. O Corinthians trouxe um grande resultado no Mineirão. Aí aqui na volta, o Corinthians ele faz um primeiro tempo que o Cruzeiro é melhor que ele, o Cruzeiro faz 1-0, o Cruzeiro faz 2-0 no segundo tempo, e aí o Corinthians vai por tudo ou nada, numa bola parada ele faz o gol e aí cresce. Aí é a coisa que às vezes acontece no mata-mata, né? E acontece nos jogos isolados dos pontos corridos, mas não fica marcado como no mata-mata, porque ponto corrido, daqui a pouco tem outro jogo, depois outro e outro e outro. Aí o Corinthians, o ambiente favorável do gol, e aí muda o psicológico, são seres humanos ali, o Cruzeiro sente, o Cruzeiro recua um pouco mais, o Corinthians se anima, vai pra cima, e tem todo o ambiente, o estádio lotado, a torcida, e durou alguns minutos ali. O Corinthians poderia ter empatado o jogo com o Cruzeiro e decidido no tempo normal, mas depois também diminuiu, durou assim uns 10, 15 minutos, e aí depois diminuiu, aí depois ficou um jogo em que os dois meio que aceitaram os pênaltis, os dois com bons pegadores de pênalti, tanto que os dois goleiros pegaram, o Hugo pegou um a mais que o Cássio, o Corinthians passou. E o Vasco, assim, é um time que o Diniz ele tem uma coisa que ele acaba às vezes tirando mais de um time que não pode dar mais, e às vezes quando ele tem um time que pode dar mais também pode não tirar tanto, porque o Diniz ele consegue muitas vezes tirar o máximo do seu jogador, porque o trabalho dele é muito pautado na confiança do jogador, não é nem na parte tática, é na confiança do jogador. Então ele consegue muitas vezes tirar até a parte tática dele de jogar, de sair curto, é por causa desse trabalho de confiança. Você pode fazer, você vai fazer e pronto. E se não der certo, estoura no meu peito, vai lá e faz. Você é capaz, se você chegou até aqui num time como o Vasco, você pode fazer, vai lá e faz. Então às vezes isso tira um pouco mais de um jogador que é mediano, e um jogador mediano com confiança é uma coisa, um jogador mediano sem confiança é outra coisa, e às vezes surpreende, às vezes um time vai mais longe. O São Paulo com ele, sem ter um time para isso, liderou um brasileiro, aí depois quando perdeu a confiança desabou, que o trabalho dele é muito pautado na confiança. Um Fluminense que ninguém esperava ganha uma Libertadores, e um Vasco tá aí, para mim ontem o Vasco fez um bom jogo, o Vasco teve chance de ganhar o jogo e pode ganhar uma Copa do Brasil, mas às vezes quando você acha que ele vai tirar mais, aí decepciona, porque às vezes não dá para tirar mais, e o trabalho dele é na confiança. Quando o time dele perde a confiança, o time desaba, mas quando o time está muito confiante, ele consegue às vezes deixar um jogador mediano muito confiante, ele tira mais do que você espera, porque ele tira a pressão do cara. Então ontem o Vasco, para mim, fez um jogo melhor. Acho que ontem quem perdeu a oportunidade de ganhar o jogo foi o Vasco. Quem teve chance de ganhar o jogo foi o Vasco. O Corinthians não teve quase chance nenhuma. E foi até o que eu falei, né, Bruno? Quando eu puxei o assunto, que o Vasco poderia até lamentar não ter saído com a vantagem. O Corinthians jogou tão mal que o Vasco, até mesmo em vez de comemorar ter voltado para casa sem uma desvantagem, ele poderia até lamentar um pouquinho não sair com a vantagem. Porque eu achei muito abaixo a atuação do Corinthians. Eu estava aqui na minha ressaca moral, na madrugada Qatari, e aí estava vendo o jogo, né? Não consegui nem dormir direito, essa desgraça que não veio nos pênaltis. Poderia ser o sonho, Marcos André, mas antes de eu escutar o Mauro César Pereira sobre a final, né, da Copa do Brasil, vamos ouvir o Dorival Júnior, porque óbvio que o Dorival Júnior tinha que ter sido perguntado sobre um jogo tão abaixo do Corinthians na final da Copa do Brasil. Tá impossível o Corinthians ganhar? Claro que não. Óbvio que não. O Corinthians ganhou do Cruzeiro, né? Do poderoso Cruzeiro desse ano fora de casa. Então não é impossível o Corinthians fazer a vantagem fora e ser campeão da Copa do Brasil. Mas a atuação de ontem foi muito abaixo. Vamos ouvir aí o que disse o Dorival Júnior. Foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje.
Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Falou nada, né, Mauro César Pereira? Não explicou em nada essa atuação aí bem abaixo do Corinthians. Você concorda com o Vamp, Mauro? Vocês já esperavam um jogo tão ruim do Corinthians dentro de casa? Eu esperava muito mais. Eu não vou ser mentiroso, não. Eu acho que o Corinthians é o time dos sonhos? Não acho. Mas é final de Copa do Brasil. Você tem Depay, você tem Garro, você tem Yuri Alberto, você tem Carrilho. Dá pra jogar muito melhor do que jogou, Mauro? Não, o Corinthians não dá motivo para você esperar nenhuma grande atuação. Vamos lembrar que o Corinthians perdeu para o Cruzeiro, né? Perdeu para o Cruzeiro, não ganhou do Cruzeiro. Perdeu, ganhou nos pênaltis. Ganhou em Minas, mas perdeu na volta. E se o Cruzeiro não tivesse pipocado nos 2 jogos, na hora que tomou o gol e desmoronou, talvez nem estivesse nessa final. Assim, não dá para esperar muito mais. O trabalhador vai fraco, né? Trabalho fraco. Pode até ganhar a Copa, porque é uma Copa, a Copa permite esse tipo de coisa. O Diniz também vinha muito mal, o Vasco teve um crescimento grande nessa semifinal. Ontem o Vasco foi melhor, como disse o Bruno, o Vasco esteve mais perto da vitória. E para o Vasco foi importante que o retrospecto do Vasco contra o Corinthians, em São Paulo e também no Rio, é péssimo. É péssimo, uma freguesia danada. E ontem o Vasco empatou, mas esteve perto da vitória, jogou bem. Eu acho que ganhou uma confiança maior para o outro jogo. Os times são muito próximos, muito equivalentes em termos individuais, acho que não tem muita diferença. Os trabalhos dos técnicos também, trabalhos aquém, com mudança agora na fase de semifinal. E no caso do Vasco, indo, acho que melhor, porque jogou fora de casa, jogou com esse peso de um retrospecto muito ruim diante desse adversário. Mas acho que o Vasco agora tem uma pequena vantagem de jogar em casa e ter saído mais fortalecido desse jogo. Mas está em aberto ainda. O Corinthians pode chegar no Rio também, pode ganhar. Mas o nível técnico muito baixo, o jogo foi muito ruim. Jogo fraco, especialmente do Corinthians. Agora, Mauro, o trabalho do Fernando Diniz em si, você não acha bom no Vasco? Porque ele oscila, eu sei. Mas pro que é o Vasco há 14 anos não ter brigado com tanto drama na zona do rebaixamento, como já aconteceram vários anos, e chegar na final da Copa do Brasil, não é elogiável ainda, Mauro? Um time que em 8 jogos perdeu 7, você acha que não é um trabalho ruim? Um time que ficou, 2 pontos... Mas teve aquela sequência, O time ficou 2... Daí, uma sequência boa e várias sequências ruins. 2 pontos acima da zona do rebaixamento. O time tomou de 5-0 no último jogo do Campeonato do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro caindo pelas tabelas, doido por ano acabar, meteu 5-0. Isso é trabalho bom? Trabalho ruim demais. Mas na Copa do Brasil se mobilizou para os jogos com o Fluminense, jogou bem e classificou. E ontem também. Mas no global... Pelo amor. O Vasco, nesse momento dessa reação, estava sonhando com vaga na Libertadores. De repente, foi para perto do rebaixamento. E atuações muito ruins. Perdeu em casa para o Juventude, gente. O Juventude foi rebaixado, ganhou do Vasco São Januário. Retrospecto péssimo. Conseguiu mudar completamente. Não é só ganhou as duas, mano. Porque quando ele goleou o Santos aqui, 3 dias depois ele vai pegar o Juventude lá e toma 2 ou 3. Exato. Então, assim, é um trabalho muito aquém, mas muito aquém. E tem que lembrar, o Vasco contratou vários jogadores no meio do ano. Está em recuperação judicial, é uma SAF em recuperação judicial, vários problemas, mas contratou jogadores. Se fortaleceu. O time, o Thiago Mendes, zagueiros, o Andrés Gomes, né? Vários jogadores foram contratados. O Vasco fez um upgrade no seu elenco no meio do ano, mesmo com todas as dificuldades financeiras. E aí conseguiu se qualificar. Na Copa do Brasil, ok. No Brasileiro, muito, muito ruim. No geral, pode ser campeão, e aí isso vai esconder, maquiar momentos ruins, mas o Vasco esse ano, o Diniz tinha que ter apresentado mais. Mas na Copa do Brasil está indo bem.
Mas não dá para esquecer tudo que aconteceu em 38 rodadas, a maioria delas, e achar que foi tudo bom. Não foi. O Vasco deveria ter feito uma campanha melhor no Brasileiro também. Mas pode ganhar o mata-mata. Se ganhar o mata-mata, vai ser um título nacional, vai para a Libertadores, a torcida vai ficar feliz e isso vai ficar para trás.